matemática, que seria até um tema muito interessante para a gente desenvolver especificamente a questão do consentimento informado. Hoje, em muitos países, o médico não responde exatamente pelo dano advindo do tratamento, mas se comprova que aquele dano não foi suficientemente informado ao paciente, que aquele dano poderia ocorrer, veja, existem alguns males iatrogênicos, males que derivam da cura. O médico cura, ou seja, existe uma maior, sobrevive o paciente, só que uma sequela. Aquela sequela, seja ela qual for, é iatrogênica, é um mal necessário, que derivou da cura. Então veja, essa síntese é a acepção de iatrogenia. Então vejam bem, se o médico não avisou, não esclareceu, não informou o paciente convenientemente que aquele resultado, ainda que ele obtivesse a cura, mas haveria aquele resultado iatrogênico, aquele outro mal, ou seja, tem mal derivado da atividade corativa, ele responderá não pela consequência. Exemplo, uma senhora foi extrair uma tumoração, tinha mais de 1 quilo de massa gordurosa. Quando o médico extraiu aquilo, é evidente que ela deu um suco, uma depressão naquela região do corpo, de onde ele extraiu aquela massa. Ela acionou o médico solicitando isso. Dizendo o seguinte, ele não me avisou que essa consequência poderia ocorrer. Então, por isso, eu estou aqui reclamando, não da existência dessa depressão profunda aí no meu corpo, mas simplesmente que eu não fui informado de que isso poderia acontecer. O caso acontece de maneira. Ela estava na teatura do bairro, a sua submete na teatura, e depois de gravida, depois da teatura. O que vai acontecer? O médico, nesse caso, ele tem que ter consentimento informado. Ou seja, tendo isso, onde diz, olha, eu esclareci a paciente que após a teatura, durante algum tempo, 3, 4 meses, ela deve manter o seu contraceptivo, que até então é utilizado. Porque não há isso na literatura médica, que é percentual de gravidez pós-lactaria. Entendeu? Então, é o caso que o consentimento informado, por exemplo, alguém vai fazer vai submeter a uma, mesmo aí eu vejo que está fazendo um cateterismo. Pode ter um exame vazio, pode acontecer isso, aquilo. Não que a existência desse consentimento esclarecido isente de responsabilidade. Se ficar comprovado que naquele exame ele agiu com interícia, imprudência ou negligência, não é aquela obtenção do consentimento que vai isentá-lo da responsabilidade. Mas ele, às vezes, e é óbvio que vai acontecer, ele, vou dar um exemplo para vocês, nesse caso da casa do bairro, ou no médico, eu vou dizer uma coisa que eu falo lá no princípio, que o médico foi levantado justamente porque ele foi para a captura sobre a gravidez. Esse trabalho não chegou a ter uma gravidez, mas depois houve lá uma esterectomia, se faz uso da mulher e tal, e no médico legal fotografar toda a casa de uso. E a mulher declarou que teria o teto de juizado 40 para a vida, não 40, porque teria sobrevindo essa gravidez pós-lagadura. O médico trouxe um termozinho muito singelo, onde a mulher e o marido assinaram. Então, significa consciente de que a pós-lagadura pode sobreviver a gravidez, tem um percentual de 1%, 1,2% a 4%, de gravidez que ocorre após a lagadura. O médico informou. Então, evidentemente, a culpa exclusiva dela, que não manteve aquele cuidado contraceptivo que ela adotava na trabalhadora. E não é só isso. Esse consentimento informado, no caso da cirurgia prática, qual é a diferença do resultado que a paciente espera e aquele resultado que o médico promete? Tem que estar documentado. Agora, o grande problema também é a Espanha, né, onde tem uma doutrina bem avançada de matéria de consentimento informado,
Lá é o seguinte, se o médico não comprova a obtenção do consentimento, a presunção milita em favor da vítima, entendeu? De que ele não teve o consentimento informado. Então ele não informou convenientemente, não cumpriu o seu dever de informar. Então essa questão do dever informado é uma coisa interessante, né? No caso, de uma colega nossa, juíza, que ela, que levou isso, ele disse, olha, você tem um problema de herência e tal, nunca deixe ninguém mexer na sua herência, porque é uma questão complicada. Ela não vai dizer, tá? E o belo dia vai escrever uma cirurgia qualquer, o médico fica na herência e falou, olha, eu vou desfazer essa herência. Sem falar com aquele juiz. E ele desfez, quase matou. Coitado, agora, você também, não pegou. Durante muito tempo, o médico também. O médico que talvez avançasse nesse tratamento com um propósito de uma melhoria para a saúde, para a paciente, tá? Mas como ele poderia ter feito assim, sem falar do paciente, você deu o consentimento, já deu, calma, essa cirurgia não tem nada a ver com a aderência dele. Então, por vezes, a situação que eu informar é efetivamente o que tem dois autores, o Carlane Cortez, um autor espanhol, e o Vasco Rodrigues, um autor português, escreveram um teste de doutorado, calhamaço dessa postura sobre o consentimento informado. É uma matéria interessante. E por fim, estava dizendo hoje, a questão da medicina defensiva. Hoje se fala muito de medicina defensiva. O que seria a medicina defensiva? Lá nos Estados Unidos, medicina defensiva é exame complementar. O médico atuar, ele faz uma pelada no exame. Ele tem tanto medo de errar, que ele fica fazendo exame complementar. Exame para não ter uma certeza que mostra. Isso aí envolve um custo de 15 bilhões de dólares com exames desnecessários nos Estados Unidos. E não seria isso, não? Mas essa manha, aquele temor, quando o médico tem, porque todo mundo diz, eu venho fazendo, se não fez, nem se pergunta, você nem vai dar, ele responde se houve um dano. Então, na realidade, eu sempre acreditei que a única maneira do médico evitar a proliferação de demandas indenizatórias é o bom relacionamento médico-paciente. O médico está fazendo a pena, é claro, quando eu estou aquilo, ele faz aí 2 horas de estudo, atende 20 consultas, não dá 5 minutos para o paciente, se der o atendimento, o médico vai conseguir proporcionar essa pessoa. Mas mesmo com essas condições todas, um bom relacionamento médico-paciente, é médico tranquilo, fluida, isso aí resolve muito importante. Agora, quando o médico, na força, verificar o dano, ele até pode contar para o paciente, a própria procura dele foi jogada. E nós temos hoje no Brasil muitas demandas federais. O litigante, ele sabe que aquela demanda é impugada e aí assim, sobre o quadro da justiça gratuita, ele procura pela comunidade. Olha, o vergonha, eu tinha programado para você, mais ou menos outra coisa, a leitura do ano da prova. É o capítulo maior do livro, aproximadamente 180 páginas. Esse será o segundo, o tópico da página. Leitura de 180 páginas. É melhor que eu vou terminar aqui, todo mundo vai estar dormindo. Mas olha, eu peço desculpa a vocês pelo desafiar, muita coisa. Eu só queria que ficasse aqui uma mensagem final, resumindo, o ponto finalizando aqui as nossas considerações. Por exemplo, é uma demanda difícil, José Ferrand, civilista francês, ele sempre dizia que é a demanda mais complexa do juiz do mundo. O advogado tem que traduzir, colocar no papel, você não entende traduzir. Então, veja, é complicado. O doutor, quando vai querer se tratar, também tem que se empolgar nesses detalhes que são de uma ciência que não é conhecida, a ciência médica. Entretanto, questão da prova é o ponto fundamental. O que fica os senhores aqui, como esse ônus da prova. O ônus da prova inclui, em princípio, a vítima. Hoje,
no mundo inteiro se constata um certo abrandamento desse ônus da prova, para evitar que o juiz também, por não ter produzido uma prova tecnicamente satisfatória, ele determine a todo trânsito a improcedência alemã. Isso seria injusto também com a vítima. Da mesma forma que se o juiz aplicar sistematicamente essa teoria das presunções, ou interpretação da prova, ou algo pelo cair, o que vai acontecer? Ele também, sistematicamente, vai cometer um exercício em relação ao profissional médico, que é preparado, formado para salvar a vida e mitigar a dor. Então, todas vezes que nós, aqui nesse terreno, nós caminhamos numa zona minada. Então, isso exige do operador jurídico, de todos nós, operadores, advogados, juízes, doutores, procuradores, delegados de polícia, que no crime, só aqueles que têm contato com ele. Eu fiz uma palestra ali em Lençóis Paulista, eu tinha um delegado. Foi a palestra que era o senhor falou aí de Pedrício, eu era delegado no Guarujá, e houve um caso também que pode. Eu fui ao hospital e fotografei com a minha máquina particular, fotografei a criança recém-nascida. E aquela fotografia, naquele exato momento que tinha acontecido a tragédia dessa criança, foram aquelas fotografias extremamente elucidativas na atenção da função. Para ver a condição, aquele dano de corpo, onde se há funcionamento correto, então, por vezes, que todos nós que nos envolvemos nessa problemática da responsabilidade médica, temos que agir muito rápido. E a única maneira de nós atingirmos esse liderado de uma atuação razoável, pelo menos nesse grupo, é através, ou por meio de tudo, pelos instrumentos, enfim, fazendo essas coisas que fazemos hoje. E aqui isso fica apenas como um indicativo. Porque nós temos mais o direito a tiver. Os senhores que gostam tanto de estudar, e eu sempre aponto para os meus alunos como exemplo. Porque eu acredito que a faculdade de Direito, ela é uma fusão necessária do esforço do professor e também do esforço do aluno. Tanto quando professores e alunos se unem num ambiente como esse, de autoestima, outros com orgulho, do curso de fato, e com coisa que sobre o tempo, eu acredito que é esse nosso esforço de nos interessar pelos mais variegados anos de direito, é engraçado. E eu tenho certeza absoluta que os senhores têm amplas condições intelectuais, de formação jurídica, para se aprofundar a direito. Eu quero dizer o seguinte, eu saio aqui, amigos sempre são amigos, mas eu muito mais que amigo, eu me sinto um devedor do senhor. Saio aqui enorme. Eu saio daquela sensação de que poderia ter trazido muito mais coisa, pelo menos para fazer isso, aquela idealizada apresentação que antecedeu as minhas palavras. Eu agradeço do fundo do coração aí a atenção que os senhores ouviram. Quero encantar os senhores que lá em Curitiba, no Tribunal da Estado, nós estamos sempre buscando, se for a Curitiba, para conhecer lá o nosso tribunal, os alunos, muitas faculdades aí, a época que estava no Tribunal do Curitiba, nós recebemos institutos acadêmicos de direito, pensar no dia desse projeto de justiça e esperança, como há em São Paulo, uma Grosso do Sul, uma Câmara, nosso tribunal, possa se deslocar aqui a Cacarezinha, para divulgar aí realmente processos reais para as coisas participem também dessa atividade de recursos sempre cultural desse instituição. Mas é como se divulga recursos, acompanhado, talvez seja por aqui, para se fazer a nossa, entendeu? Lá no nosso tribunal. A todos, muito obrigado pela sua solução.